Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, que recorremos a vós. São Pedro e São Paulo, Rogai por nós. podeis vos assentar. O Senhor os constituiu príncipes sobre toda a terra, e recordarão sempre do seu nome. Nasceram-lhes filhos para ocupar o lugar de seus pais, por isso os povos louvarão ao Senhor. Nós celebramos neste dia a festa dos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo. Ainda que os textos da missa de hoje se concentrem mais sobre a figura de São Pedro, e a igreja celebre no dia de amanhã a comemoração de São Paulo, com texto próprio sobre São Paulo, a festa de hoje celebra as duas figuras de São Pedro e São Paulo, que foram martirizados no mesmo dia em Roma. São Pedro e São Paulo juntos deram a vida por Cristo no mesmo dia na cidade de Roma. São Pedro crucificado de cabeça para baixo no circo de Nero, e São Paulo decapitado, uma vez que era cidadão romano. E nós celebramos esses dois grandes apóstolos acima dos outros apóstolos de Cristo. São Pedro, porque foi constituído chefe dos apóstolos, cabeça do colégio apostólico, fundamento da autoridade da Igreja de Cristo, como demonstra bem o evangelho de hoje. Nosso Senhor diz a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. São Paulo apóstolo, o grande apóstolo, o apóstolo por excelência, por antonomasia, o doutor dos gentios, o vaso de eleição, escolhido por Cristo para ser o grande pregador da salvação fora do mundo judaico, pregador junto aos gentios, para trazer muitas dessas almas rapidamente ao seio da verdadeira igreja. Ambos terminaram a sua pregação em Roma, na cidade eterna, na cabeça do mundo. Ambos fundaram a igreja romana, sendo Pedro na qualidade de chefe. Ambos converteram muitos romanos para Cristo, mudando a glória pagã de Roma para uma verdadeira glória, a glória de ser sede de Cristo, sede da Igreja de Cristo. Ambos foram martirizados na cidade de Roma, confirmando assim a excelência de seu apostolado por suas mortes memoráveis e gloriosas. A Igreja Romana Latina ama particularmente São Pedro e São Paulo. Os seus nomes aparecem a todo momento na liturgia da própria missa. A eles, por exemplo, no confítio, nós confessamos os nossos pecados, confessamos nominalmente a São Pedro e a São Paulo como nossos juízes e intercessores. O rito antigo da missa, que nós tanto amamos, remonta no seu íntimo a São Pedro e a São Paulo. A Igreja de Roma remonta a São Pedro e a São Paulo, não somente por ser uma sé apostólica fundada diretamente por um apóstolo, possuindo assim uma sucessão material, mas também a sua doutrina, os seus sacramentos, o seu culto remontam aos apóstolos e, sobretudo, a São Pedro e São Paulo. E honrando nesse dia devotamente as figuras de São Pedro e de São Paulo, nós professamos que a igreja foi instituída sobre o fundamento dos apóstolos, que nas sedes episcopais nós temos os legítimos sucessores dos apóstolos, os bispos, que no trono de São Pedro nós temos o legítimo sucessor de São Pedro, numa linhagem ininterrupta que ultrapassa os séculos, que é sua santidade
o Papa, atualmente Leão XIV. Nós rezamos o nosso credo: et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam. Creio em uma igreja una, santa, católica e apostólica. Não precisa adicionar romana, porque vai de si. Somente a igreja romana possui essas 4 notas: unam sanctam catholicam et apostolicam. São as quatro notas pelas quais nós podemos reconhecer qual é a verdadeira igreja de Cristo. A igreja verdadeira só pode ser una, ou seja, sem divisões. Todos os católicos do mundo inteiro estão unidos por um tríplice vínculo de unidade de fé. A igreja ensina a mesma fé em todos os tempos, em todos os lugares, uma unidade de fé que é mantida interiormente pelo Espírito Santo e exteriormente pelo magistério vivo da igreja. Unidade de culto. Em toda a igreja é celebrada validamente o santo sacrifício da missa e são dados validamente os 7 sacramentos como meios de santificação. Unidade de governo, unidade garantida pelo papado. Todos os católicos reconhecem o sumo pontífice romano como seu chefe visível na terra. A igreja verdadeira, ela é una, isenta de divisões naquilo que é essencial. A igreja é santa porque a sua origem é santa, uma vez que foi fundada pelo próprio Deus, 3 vezes santo, Filho de Deus. A sua finalidade é santa, a santificação em vista da vida eterna. Os meios que a igreja detém são santos: a Santa Missa, os sacramentos, a pregação, o culto. E muitos de seus membros são santos, muitos dos quais canonizados. E todos aqueles que seguem os mandamentos da igreja se santificam, todos aqueles que seguem os conselhos da igreja, as admoestações, se santificam, ou seja, se separam do imundo e se unem cada vez mais a Deus, participantes da sua santidade. A igreja verdadeira, ela é santa e santificadora. A igreja verdadeira, ela é católica, ou seja, ela é universal. Ela foi feita para ensinar a todos, não pertence a um pequeno grupo de iniciados, mas pertence a todos. A todos se deve espalhar a boa nova. Nosso Senhor disse: ide ensinai a todos os povos tudo quanto vos ordenei. A igreja é o bom fermento da parábola que deve fermentar todos os povos e nações, para assim restaurar as pessoas, as famílias, a sociedade humana, as nações como um todo, tudo conduzindo para nosso Senhor Jesus Cristo, tudo penetrando com o bom odor da santidade de Cristo. Enfim, a igreja, ela é apostólica, fundada por Cristo sobre os apóstolos. E esta apostolicidade é uma propriedade da igreja, graças à qual, pela sucessão legítima, pública e ininterrupta dos pastores, desde os apóstolos, a igreja, ela se continua na identidade de doutrina, de sacramentos, de governos com os apóstolos. É a mesma igreja fundada pelos apóstolos. E esta apostolicidade que hoje nós louvamos, em particular na festa de São Pedro e São Paulo, é uma propriedade essencial da Santa Igreja. A igreja, ela é apostólica naquilo que toca a sua origem, apostólica na sua doutrina, apostólica na sua linhagem de pastores, que é a chamada sucessão apostólica. E essa característica nós temos uma marca distintiva da verdadeira igreja. Ela só pode ser realmente apostólica. Deve remontar aos apóstolos na sua doutrina, na sua constituição hierárquica, no seu culto, nas suas práticas mais importantes, nas suas instituições. Isso se deve aos apóstolos, deve remontar aos apóstolos. Nosso Senhor fundou uma igreja, confiou a ela uma doutrina a ser transmitida e graças a serem distribuídas pelo ministério dos apóstolos e seus sucessores, e nunca sem os apóstolos e seus sucessores. A apostolicidade
da Igreja, ela supõe ainda que o período das revelações divinas direcionadas à humanidade, ela findou com os apóstolos, que de hora em diante a Igreja simplesmente transmite esta mesma doutrina recebida dos apóstolos, sem nada acrescentar, sem nada alterar, sem nada ensinar de novo. Ela deve transmitir o que ela recebeu dos apóstolos. Isso chamamos de tradição. A apostolicidade supõe ainda que a economia presente de salvação, ela é definitiva, quer dizer que a sociedade religiosa fundada por Cristo, a Igreja, fundada sobre os apóstolos, ela é suficiente para a salvação da humanidade, não precisa de mais nada fora da Santa Igreja. A apostolicidade supõe que não haverá mais, até o fim do mundo, uma intervenção oficial de Deus na humanidade, com novos meios de santificação, com uma nova igreja, com novos sacramentos, com um novo culto, com uma nova fé. Não, isso foi terminado com os apóstolos. O que nós recebemos dos apóstolos e que é continuado pela Santa Igreja é suficiente para a salvação do mundo. Pois diz São Paulo, se um anjo descer do céu e vos disser coisas novas, não acreditem, porque o que nós cremos, o que nós temos de verdadeiro nos foi transmitido desde os apóstolos, a partir dos santos apóstolos. Nosso Senhor fundou a Igreja sobre os apóstolos. Pedro e os demais apóstolos, eles receberam o poder de ligar e desligar, e sobretudo São Pedro, como vemos no Evangelho de hoje. Pedro e os apóstolos deverão apacentar o único rebanho onde Cristo quer reunir todas as suas ovelhas na Igreja. Cristo envia os apóstolos como o Pai lhe havia enviado e lhes dá esta missão de continuar em seu nome a obra que ele veio realizar. Lhes deu uma missão de construir o edifício que ele mesmo traçou e que os planos e que mesmo ele plantou os alicerces. É os apóstolos que devem construir este edifício. Foram os apóstolos enviados para ensinar aquilo que Cristo ensinou e que o Espírito Santo lhes fez compreender depois de Pentecostes. Quem crer na pregação dos apóstolos será salvo. Quem não crer ou quem rejeitar não será salvo, mas será rejeitado da sociedade divina fundada pelos apóstolos. Eles foram enviados para batizar, perdoar os pecados, renovar o santo sacrifício do altar pelos vivos e pelos defuntos. Foram enviados para distribuir o santíssimo alimento do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram enviados para pregar a boa nova do Evangelho, dissipando o erro e a ignorância das consciências pela luz da verdade salvífica. Eles foram enviados para fortalecer e santificar o gênero humano por meio dos santos sacramentos e tudo transformar segundo a lei de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles foram enviados para fundar e governar a Igreja, que eles devem reunir pela doutrina, pela fé, pela disciplina, pelos meios de santificação, para conduzir as ovelhas aos campos celestiais. E essa sociedade fundada pelos apóstolos deve ser hierárquica. Os mesmos apóstolos e depois os sucessores dos apóstolos devem ser os seus chefes visíveis. E ainda a sociedade fundada por Cristo nos apóstolos deve ser monárquica, deve ter como chefe supremo visível São Pedro e seus sucessores na Sé romana. São Pedro e seus sucessores como centro e princípio visível de unidade para todo o corpo da Igreja. E estabelecida a Igreja sobre esta pedra firme, nenhuma tempestade a destruirá, as potências do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é indefectível, ela será sempre indefectível no ensino da verdade que ela recebeu dos apóstolos, indefectível no uso dos meios de santificação que recebeu dos apóstolos, indefectível na sua constituição, na sua forma de governo que veio dos apóstolos. Nada de novo
foi inventado da igreja, toda essa força da igreja vem de Cristo por meio dos santos apóstolos. Os Atos dos Apóstolos, nas Escrituras, nos mostram que logo após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, esses grandes homens colocam mãos à obra. A sociedade por eles fundada possui já uma doutrina, e a mesma doutrina de hoje, que a sociedade ainda conserva, possui os meios de santificação, os sacramentos que hoje a igreja ainda conserva, já possui uma hierarquia entre seus membros. Nós já vemos no início criando novos bispos, presbíteros, instituindo diáconos, escolhendo sucessores para garantir esta mesma obra de ensino, de santificação e de governo. Os apóstolos, eles foram constituídos por Cristo como chefes e colunas da Santa Igreja, e os bispos ordenados e estabelecidos por eles devem sucedê-los com o mesmo poder de ensino, de santificação e de governo dentro da Santa Igreja. E eles não pregam não as suas próprias ideias, mas aquilo que eles aprenderam de Cristo e do Espírito Santo, e seus sucessores devem ensinar e transmitir fielmente esta mesma doutrina recebida, sem nada acrescentar de novidade, sem nada retirar ou alterar do que já foi ensinado, porque o ato da divina revelação termina com a morte do último apóstolo. Aos apóstolos foi entregue por Jesus Cristo o depósito sagrado para que eles, com sua autoridade divina, pregassem a todos os povos até os confins da terra. Os sucessores dos apóstolos deverão somente guardar, explicar e esclarecer essas mesmas verdades deixadas por Cristo e transmitidas desde os santos apóstolos. A doutrina católica é uma doutrina apostólica. Todos os seus artigos essenciais pertencem já à doutrina dos apóstolos. O próprio credo, chamado de credo apostólico, que é o credo, podemos dizer, um pouco mais simples, aquele credo um pouco menor, ele tem 12 artigos. Cada um dos artigos pertence a cada um dos santos apóstolos. Assim, a doutrina católica é uma doutrina que vem dos apóstolos. A revelação, ela foi terminada com a morte do último apóstolo. Nada depois deve ser ensinado de novo. O posterior desenvolvimento dogmático e teológico não representa outra coisa senão uma compreensão mais nítida da pregação apostólica. Não é o dogma que evolui, mas é o seu conhecimento da igreja que aumenta ou se torna mais nítido para o povo cristão. A apostolicidade, ela é marca distintiva da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os legítimos pastores da igreja, pela sua sagração episcopal, sucedem aos santos apóstolos. Pela sua união com a sé de Pedro, estão em continuidade com a doutrina dos santos apóstolos. Sem esta sucessão legítima, não há missão para ensinar, não há autoridade para pregar ou para governar, não há garantia divina de que os meios de santificação sejam eficazes. Sem a legítima sucessão apostólica, em união com o trono de Pedro, a hierarquia não é mais aquela do que Cristo instituiu, é uma obra que se torna meramente humana. E mesmo que aí permaneçam certos sacramentos, como acontece nos cismáticos, não mais aí se encontra a autoridade ou a legítima missão ou jurisdição. Não basta então dizer que se pertence a Cristo ou querer inventar subterfúgios para pretender se valer como discípulo de Cristo, ou como em nossos dias se chamar apóstolos de Cristo, numa grande arrogância. Nós pertencemos a Cristo e à sua igreja. Nesta linha, os pastores pertencem à igreja de Cristo, porque são sucessores dos apóstolos. Nós pertencemos à igreja de Cristo, porque nós reconhecemos os legítimos pastores, sucessores dos apóstolos, unidos ao Papa, sucessor de São Pedro em Roma. Nenhuma igreja pode realmente se valer da legítima apostolicidade senão a igreja romana. Os cismáticos se distanciaram pela divisão ou pela heresia.
Os protestantes remontam todos a seus heresiarcas, luteranos a Lutero, calvinistas a Calvino e assim por diante, mas não podem remontar ou pretender ter uma sucessão com os apóstolos, ainda que meramente material, e se o pretendem, não podem provar historicamente. Somente a Igreja Romana Católica tem esta sucessão e pode provar historicamente, doutrinariamente, que a sua santa instituição se vale dos santos apóstolos. A Igreja Apostólica, então, é aquela que tem por chefe o sucessor de São Pedro em Roma. Por isso, a Sé Romana é chamada de Sé Apostólica, e nenhuma outra sede episcopal na história conservou para si esse título desde tempos memoráveis. A comunhão com a Igreja Romana sempre foi tido nos tempos antigos, mais antigos, com uma condição suficiente e necessária de ortodoxia e de unidade, de tal modo que a apostolicidade das igrejas particulares dependem da sua união com a Sé Apostólica Romana. De tal modo que vale muito bem repetir esse famoso adágio: onde está Pedro, aí está a igreja. Cristo fundou a igreja sobre Pedro, como nós vemos no evangelho de hoje. Onde estiver o sucessor de Pedro, aí estará garantida a legítima sucessão apostólica e a garantia de uma verdadeira unidade. Nosso Senhor disse a São Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não qualquer igreja, mas a minha igreja, a única igreja, a verdadeira igreja, o reino de Deus sobre a terra, edificado sobre a pedra que é Pedro, fundada sobre a doutrina dos apóstolos na unidade de São Pedro. É pela sucessão apostólica que a doutrina da igreja, ela conserva a sua origem apostólica. Todas as vezes que surgiram na história da igreja divergências na compreensão do dogma, se perguntava sempre: qual é a doutrina das igrejas fundadas diretamente pelos apóstolos? Mas Santo Irineu diz que não precisa de um caminho tão longo passar por todas as igrejas fundadas pelos apóstolos, basta conhecer a inalterável doutrina de Roma, porque nela se conserva a pura doutrina apostólica. É nessa fé, nessas convicções, que nós devemos celebrar os santos apóstolos, sobretudo São Pedro e São Paulo, cujo sangue consagrou Roma para ser sé apostólica. Possamos sempre nos alegrar com os santos apóstolos, com as suas vidas, seus exemplos, seu testemunho de fé, de caridade. Eles são os nossos grandes pais na fé, os nossos patronos da vida espiritual. Se nós temos hoje o abrigo da Santa Igreja, se nós temos hoje os meios de santificação, a possibilidade de conhecer uma doutrina transformadora, verdadeira, na ordem espiritual e mesmo com consequências materiais, é graças aos santos apóstolos, graças àquilo que os santos apóstolos nos transmitiram. Se nós podemos identificar ainda em nossos tempos esta mesma sociedade divina fundada por Cristo, essa mesmíssima sociedade que é a igreja, é graças à sucessão que remonta aos santos apóstolos, sucessão unida ao sucessor de São Pedro na Sé Romana. Se nós realmente amamos a tradição da igreja e identificamos nela um asilo de segurança, uma fonte de sustento para a nossa alma, é porque nela nós precisamos ver que a sua seiva vem dos santos apóstolos, e no nosso caso, São Pedro e São Paulo. E se nós amamos até inclusive a missa tradicional e a procuramos guardar e defender, é porque no seu íntimo ela remonta aos gloriosos apóstolos São Pedro e São Paulo, preservando inclusive nessa liturgia antiquíssima traços desses santos apóstolos. Nós amamos a missa tradicional porque amamos a tradição da igreja, amamos a igreja, amamos o Santo Padre e o Papa, amamos os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Assim, louvemos e amemos os santos apóstolos e peçamos que Ele venha, pelas suas intercessões também, nos curar dos nossos espíritos doentes, nos fazer crescer nas virtudes, nos manter
dessa mesmíssima fé de Cristo que nos foi transmitida pelo seu zelo apostólico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.